quinto ano, voltamos e vamos continuar falando sobre a nossa unidade 4, sobre Health Food. Então, let's go! Então, a gente viu semana passada sobre a classificação dos alimentos, né? Grains, dairy, né? E as outras classificações, protein. A gente viu a classificação dos alimentos, vimos alguns alimentos, porque vocês fizeram os exercícios da folha, não é mesmo? Então, a gente viu alguns alimentos. Hoje a gente vai continuar, porque a gente vai fazer os exercícios do livro. Mas tem mais algumas informaçõezinhas que a gente vai ver, que vão nos perguntar nos exercícios. O primeiro é o verbo have. A gente já viu o verbo do, a gente já viu o o verbo have na forma de falar sobre características físicas. Agora a gente vai ver o verbo have no sentido de ter, né? Falando sobre alimentos. Então, quando a gente quer falar, alguém pergunta assim, o que vai ter no almoço hoje? E aí você fala, tem arroz, feijão, carne. Então, é nesse sentido que a gente vai utilizar agora o verbo have. Junto com o verbo have, a gente vai ver também sobre os advérbios de frequência nos nossos exercícios. Então, quando eu quero falar se eu faço sempre, se eu faço de vez em quando, né? Se eu faço nunca. Então, a gente vai falar sobre esses advérbios de frequência, sobre esses advérbios de frequências que a gente utiliza, aí também falando um pouco sobre os alimentos, porque um tema da nossa atividade, da nossa unidade é Health Food, então sobre comidas saudáveis. Então a gente vai utilizar esses dois, o verbo e o advérbio de frequência, em cima desse tema que a gente está falando. Então, o verbo have, eu já falei com vocês, já expliquei, que a gente vai utilizar ele no sentido de ter, né? Se tem, se não tem, então vai fazer perguntas se vai ter, se não vai ter. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai ver ele nos exercícios. O advérbio de frequência, eu vou falar agora com vocês quais eles são. Então, a gente vai ver o always, que é sempre. Então, quando eu vou usar o advérbio always, é aquilo que eu sempre faço. Então, eu vou utilizar o always, né? O usually e o sometimes eu uso quando é de vez em quando. Às vezes eu como, às vezes eu não como, né? Mas tá ali presente na minha vida, então eu uso usually. Eu uso sometimes, né? Então, sometimes, às vezes, usually, usualmente, né? E tenho never, quando eu não faço o uso daquele alimento, eu não como aquele alimento, não faz parte da minha vida, não. Então, é never, nunca. Então, são esses 4 advérbios de frequência que a gente vai ver nos nossos exercícios. Então, vão estar perguntando para vocês até mesmo com que frequência vocês comem algum alimento. Vocês vão ver que tem um exercício assim. Então, são a nossa gramática dessa unidade. É mais ou menos essa, né? Essa unidade é uma gramática mais tranquila. Só que a gente não pode esquecer que as nossas unidades são acumulativas. Isso quer dizer que então o que eu vi na unidade 3 vai continuar me perguntando na unidade 4. Então, a gente vai ver que vai ter a presença do ing, a gente vai ver que vai ter um what ali, né, que é o que. Então, vocês vão ver, sempre vão ver alguma coisa que a gente já aprendeu. Então, vocês vão ver as perguntas e o livro, ele vai entender que você já sabe, né? Então, a gente tem que sempre guardar essas informaçõezinhas. As gramáticas dessa vez vai ser mais simples, mas a gente vai utilizar as gramáticas das unidades passadas. Então, se eu vejo um verbo com ing no final, eu já sei que estou no presente contínuos. Se tem o what to do, eu sei que eu tô ali a pergunta, né?
o que, e aí a gente vai ver o do ali, como ele tá, se tá um verbo auxiliar, se ele não está. Então, a gente vai ver como a gente vai apresentar aquela frase, mas são coisas que a gente já viu, né? Então, essa é a nossa gramática que a gente vai ver na unidade 4. Então, às 4h30, nós vamos juntos na live fazer o exercício dos livros, né? Até a página 23, a gente vai fazer juntos. Não tentem fazer antes, vamos juntos, fazer juntos, pra gente tirar dúvidas juntos, pra eu saber quais são as dúvidas que vocês têm, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, então vamos fazer juntos. Mas nós temos um exercício impresso, que é uma atividade avaliativa, né? Vocês vão precisar fazer tudo hoje? Não. É uma atividade que vocês vão começar a fazer hoje, né? Que é a atividade avaliativa de vocês. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa health food. Só que dessa vez, né? Eu já pedi para vocês desenharem um prato, né? Eu vou lá pedir na live para ver esse prato de vocês, como que ficou, esse prato que vocês costumam comer no seu almoço sempre, né? E só que dessa vez vocês vão pesquisar uma receita de comida saudável. Então, lá no livro de vocês, lá no material de apoio, vai ter para vocês recortarem ou destacarem, que tá escrito ali, Recipe. Recipe é receita. Então, vocês vão destacar, primeiro, né, vão pesquisar essa receita, copiar ali, nesse lugar do Recipe, e colar no caderno de vocês depois essa receita. Tia, eu tenho que escrever a receita toda em inglês? Não. O que eu quero de vocês, já que a gente tá falando sobre comida, quero que vocês pesquisem a receita em português, normalmente, e depois o nome dos alimentos, então os ingredientes dessa receita, eu quero que vocês escrevam em português, que aí também, se não for um ingrediente que a gente já viu, né, vocês vão pesquisar. Então, vou dar um exemplo. Pesquisei a receita e tem leite, açúcar e ovo. Então, vou escrever milk no lugar de leite, vou escrever egg no lugar de ovo e vou escrever sugar no lugar de açúcar na hora lá da receita. Então, é só isso que eu quero. Então, vamos supor, se é 2 litros de leite, eu vou escrever 2 litros de milk, entendeu? Quero que vocês pesquisem como é em inglês os ingredientes. A gente tá falando sobre food. Então, ou às vezes vai ter alguns ingredientes que a gente já viu, já sabe o significado, mas é bom também a gente pesquisar que pode vir outros ingredientes, então a gente aumenta mais o nosso vocabulário. Então, bem tranquilo essa atividade avaliativa. Então, aonde vocês vão escrever a receita tá no material de apoio do livro de vocês, então vocês vão ter que destacar. E às 4h30 nós vamos fazer juntos os exercícios da unidade 4 até a página 23. Então, eu espero vocês. Então, já venham com um livro, já venham com um caderno, né? Que a gente vai ver os exercícios da semana passada também. Então, ó, kisses e bye bye.